E aí a gente começa a falar um pouquinho do segundo módulo, que são as interações medicamentosas. Eu dou alguns conceitos rápidos, e aí eu entro nas interações específicas das plantas, não todas, mas algumas mais conhecidas, tá? Então, quando você fala de interação medicamentosa, qual o conceito clássico de interação? Quando um fármaco é administrado em associação com outro fármaco, e aí o conceito é bem clássico, você pode alterar a intensidade das ações de um ou de ambos. Para que ocorra a interação, um medicamento tem que manipular de alguma forma o efeito do outro. E aí, eu quero estudar interação entre fitoterápico e um medicamento tradicional. Fácil. Você pode falar que um fitoterápico pode afetar o efeito de um remédio. Você pode dizer que um remédio pode afetar o efeito de um fitoterápico. E essa interação pode ser de potencialização ou de redução do efeito. Então, eu posso ter uma planta medicinal reduzindo o efeito de um remédio, ou um remédio reduzindo o efeito de uma planta medicinal. Então, eu não me preocupei nem em mudar os termos do conceito, porque em vez de ser medicamento, é medicamento fitoterápico. A ideia vai ser a mesma. Quando você tem a interação, você pode ter um aumento ou uma diminuição de um dos dois ou de ambos. Nos exemplos que eu vou dar para vocês, basicamente um está potencializando o outro ou um está bloqueando o outro, tá? E essa potencialização pode ser simplesmente porque tanto o medicamento como o medicamento fitoterápico fazem a mesma coisa. Um exemplo, eu tenho muitos medicamentos que podem ter o seu efeito potencializado porque eles reduzem a pressão arterial e aquela planta também reduz a pressão arterial. Então, não é nem que teve uma alteração na absorção ou teve uma alteração hepática, não, é porque você juntou um produto natural que tem efeito hipotensor com um medicamento que também tem efeito hipotensor. E aí, obviamente, que você vai estar fazendo uma interação de soma, porque ambos os produtos reduzem a PA. Eu vou dar alguns exemplos disso para vocês, tá? Pode aparecer ainda um novo efeito que você não conseguia fazer com as substâncias isoladas. Por exemplo, eu posso ter uma ação antibacteriana para um determinado micro-organismo que eu não tinha nem com o produto A, nem com o produto B isolados. Não é um exemplo ideal que eu vou dar para vocês, tá? Mas a gente trabalha uma parceria com o pessoal da microbiologia lá da UFC. E no ano passado a gente conseguiu publicar um trabalho que falava da interação entre fluconazol e um produto natural. Só que não era exatamente esse conceito de fitoterápico, era um óleo essencial, a gente estava num processo de isolamento já. Mas a ideia foi, o fluconazol sozinho não pegava aquele espectro, e aquela planta também não pegava sozinha aquele espectro. E quando a gente colocou os dois combinados, eles passaram a pegar. Então, é como se eu tivesse criado um novo efeito, que é um efeito anti-tal cepa. Aquela cepa que nenhum dos dois tratava isoladamente, passou a fazer um tratamento quando eu combinei os dois. Aqui mesmo na Universidade Regional do Cariri, ele já tem patente de produtos sinérgicos. Aí alguém perguntou aqui no chat, né, sinergia? Pode ser. Então, alguns antibacterianos, eles têm o seu efeito muito maior na presença de um produto natural do que isoladamente. É como se a vancomicina sozinha fizesse um, aquele produto natural sozinho faz um, mas juntos eles fazem 4, 5. Aí eu posso falar de sinergismo. E aí, nesse caso, eu estou falando de uma interação medicamentosa benéfica. Está muito na moda, gente, farmacologia tradicional, ela está com esgotamento. Nós não temos moléculas novas entrando no mercado com tanta facilidade. Então, faz tempo que apareceu um antimicrobiano novo, faz tempo que surgiu um antipertensivo novo. O que o pessoal está tentando fazer agora? Pega um produto natural e tenta ver se ele potencializa a ação dos antipertensivos já existentes, tenta ver se aquele produto naturalzinho ali, junto com o antibacteriano, vai otimizar o efeito do antibacteriano. E quem sabe, vamos ver se esse produto natural sozinho não vai fazer uma ação terapêutica melhor, ele próprio como remédio. Claro que, como foi bem lembrado aqui no chat agora, para que eu faça a liberação desse produto, eu tenho que fazer o estudo de toxicologia. Eu não posso dizer que eu vou aumentar o efeito terapêutico se ao mesmo tempo eu aumento a toxicidade, aí não se emprega. Não tenho como avançar nos estudos com isso. Então,
é tão importante quanto dizer que vai fazer efeito, é dizer que vai ser seguro. E o que tem de produto que, quando combinado, é super interessante para matar câncer, um monte de coisa, é lindo o resultado. Mas é quando você vai fazer a toxicologia, eles não andam, porque você aumenta muito a toxicidade e o paciente não vai conseguir tomar aquilo. Então, para você conseguir liberar esse produto final, ele tem que garantir a segurança e, ao mesmo tempo, uma melhora no efeito terapêutico. E, infelizmente, combinar essas duas coisas não é fácil, por isso que você tem poucos exemplos de produtos associados, né? Um fitoterápico com um medicamento tradicional, onde você amplifica o efeito, mas mantém uma segurança adequada para o paciente. Se estiver aumentando a toxicidade, não adianta. Bom, esses medicamentos, quando associados, eles podem agir de forma independente, cada um atua num loco específico, mas o somatório dessas ações vai causar a interação. Por exemplo, eu tenho um medicamento que altera a vitamina K e eu tenho um fitoterápico que altera a agregação plaquetária. São eixos diferentes, mas vão culminar com o mesmo evento final, alteração da coagulabilidade, da agregação plaquetária. Então, esse paciente vai sim ter uma interação medicamentosa importante, tá? O desfecho pode ser perigoso quando promove o aumento da toxicidade. Então, se eu tenho um medicamento que já é perigoso porque pode causar hemorragia, e eu combino ele com um fitoterápico que potencializa esse risco de hemorragia, é um perigo. Então, tem interações medicamentosas que são até desejáveis, mas tem outras que não devem ser feitas porque o risco de toxicidade é muito alto. Eu tenho um medicamento que é depressor do sistema nervoso central e eu tenho um fitoterápico que também é depressor do sistema nervoso central. Não é interessante que você faça os dois juntos, porque você aumenta o risco dessa depressão no SNC. Então, eu tentei pescar para vocês hoje aquelas interações mais clássicas, tá, gente? Não necessariamente as mais tóxicas, mas é importante que sempre que você vai fazer uso de um produto natural, de uma planta medicinal, você consulte esses compêndios e olhe toda a parte de toxicidade, de contraindicação. De novo, não é porque é um produto natural que ele é isento de efeito colateral. Então, eu não vou sair por aí dizendo para todo mundo, vamos fazer alho, porque o alho tem efeito tal na pressão arterial. Eu tenho que estudar primeiro quais são as contraindicações do uso do alho, quais são as contraindicações do uso da curcumina, quais são as contraindicações que podem gerar toxicidades importantes para aquele meu paciente. Quais são as principais causas da interação medicamentosa? Sempre que você fala de interação, você fala de polifarmácia. E a polifarmácia é um clássico, paciente polimedicado. Está fazendo vários medicamentos associados, porque pode ter várias doenças de base, ou porque simplesmente se automedica, né? A automedicação é um problema no Brasil, é cultural, nós temos o hábito de nos automedicarmos, a gente faz a nossa farmácia caseira, nós temos os nossos medicamentos lá que não podem faltar. É só você olhar o que está acontecendo durante essa epidemia do coronavírus. Basta sair uma notícia de que um determinado remédio parece fazer efeito, que todo mundo corre na farmácia e compra e guarda. Mesmo que não tenha corona, mas eu já vou ter o meu remédio aqui guardado, porque se eu tiver contato com Covid, eu já vou fazer automedicação, porque eu vi na internet, porque o meu vizinho falou, porque no WhatsApp eu recebi um áudio dizendo que é para todo mundo tomar isso. É da cultura do Brasil. Então, a gente tem que trabalhar muito contra isso, né? Essa automedicação, essa polifarmácia, que é pior sempre no idoso, porque o idoso já tem os problemas de comorbidades, já tem o problema das doenças de base, e aí está fazendo vários medicamentos ao mesmo tempo, porque tem um problema na endócrino, tem um problema na cardio, tem um problema no renal, isso acaba gerando um risco maior de interação. Somado a esse problema da automedicação e da polifarmácia, tem o problema do produto natural ter aquela aura de segurança. Se é natural, não faz mal, então eu nem considero isso remédio. Se me perguntarem o que eu tomo, eu vou dizer os medicamentos. Eu tomo aspirina, eu tomo varfarina. Eu não vou dizer que eu tomo guaco. Eu não vou dizer que eu tomo Sene, que são produtos naturais, porque muitos nem consideram isso remédio. E a ideia principal que a gente tem que trabalhar hoje é, se eu estou falando de interação medicamentosa, com produto natural, planta medicinal, fitoterápica, eu tenho que entender que não é porque é uma planta medicinal que ela não tem contraindicações. Ela tem. Não é porque é um fitoterápico que ele não vai fazer mal. Ele pode fazer, sim, mal. E a gente tem que trabalhar os efeitos colaterais, vamos dizer assim, as contraindicações dos fitoterápicos, tal qual a gente trabalha no remédio tradicional.
Bom, como é que nós classificamos uma interação medicamentosa? A interação medicamentosa pode ser farmacocinética ou farmacodinâmica, e eu tenho os dois exemplos aí durante as interações que a gente vai citar das plantas, tá? A interação farmacocinética é quando você tem uma planta ou um fitoterápico alterando a cinética de um outro medicamento. Pode ser o contrário também, claro, um medicamento alterando a cinética de um fitoterápico ou de uma planta medicinal. Tá? Então, para você alterar a cinética, você está falando de quê? Da absorção do remédio, da distribuição, que é como é que ele se espalha pelo corpo, da biotransformação, que é como é que ele é metabolizado, e da excreção, que é como ele sai do corpo. E quando a gente fala de excreção, é basicamente renal. Traduzindo, eu posso ter um fitoterápico que altera o pH da urina. E quando eu altero o pH da urina, eu vou fazer com que determinados medicamentos sejam excretados mais rapidamente e outros sejam excretados mais lentamente. Então, é só você trabalhar aquelas tabelas de pKa. Qual é o pKa do remédio? Aquele remédio é melhor excretado em ambiente ácido ou em ambiente básico? E o que o teu fitoterápico faz com a urina? O que o teu fitoterápico faz com o pH urinário? Ele acidifica, ele alcaliniza, e aí você vai brincar. Para distribuição, nós não temos muitas interações validadas, tá, gente? O que a gente vê mais é absorção, uma planta ou um produto fitoterápico, ele alterar a absorção de outros medicamentos. Nós temos muitas interações de biotransformação, muitos produtos naturais, eles alteram citocromo P450, e aí um dado para vocês interessante. Quando você toma um produto natural, você está tomando uma combinação de substâncias. Isso tem que ser sempre lembrado. Produto natural não é isolado. Então, ele tem uma mistura de um monte de coisa. Se tem uma mistura de um monte de coisa, eu posso ter naquela mesma planta substâncias que ativam alguns citocromos, substâncias que não fazem nada e substâncias que inibem alguns citocromos. Tudo ao mesmo tempo. É uma mistura. E aí eu vou ter que estudar remédio a remédio. O que acontece com o metabolismo da varfarina? O que acontece com o metabolismo da simvastatina? O que acontece com o metabolismo de um hipoglicemiante oral? Para aquela planta ou para aquele fitoterápico. A coisa fica mais complicada porque não são produtos isolados, são produtos naturais. Eles apenas estão em forma farmacêutica, no caso do medicamento fitoterápico, mas é uma gororoba. Então, ali pode ter de tudo. E tendo de tudo ali, a interação se torna ainda mais significativa, porque eu posso ter, ao mesmo tempo, determinadas drogas acumulando e determinadas drogas sendo metabolizadas mais rapidamente. Então, dentro desses 4 princípios aí farmacocinéticos, o que a gente mais tem de interação em planta medicinal e fitoterápico versus medicamentos tradicionais é a alteração na absorção, é a alteração na biotransformação. São esses dois aí os mais. Na excreção, você valida basicamente o pH urinário e na distribuição você praticamente não tem interações tão significativas, tá? Quando você fala de absorção, claro, você pode interferir na absorção tanto por conta do pH. Então, por exemplo, o teu produto natural, ele pode ter uma ação de alcalinizar ou de acidificar, tanto gastro como intestino, e isso pode influenciar na absorção de outros medicamentos, tá? Foi perguntado aqui se o suco de fruta pode interferir na farmacocinética dos medicamentos ou apenas a planta medicinal ou fitoterápico. O foco hoje é o fitoterápico, mas qualquer solução, e aí você entra no que nós chamamos de interação medicamento-alimento, né? Leite, suco cítrico, eles interferem também, principalmente pela questão, no caso dos sucos, do pH. Então, se você tem um suco cítrico, ele pode acidificar o meio. Se você tem um leite, aí já é mais a questão do quelato, né, de fazer aquele complexo com alguns antibióticos e reduzir a absorção do sulfato ferroso. Então, podem sim, não é restrito só a fitoterápico, não. Agora, pensando no fitoterápico, você vai no mesmo princípio. Pode ser uma interferência no pH ou pode ser uma interferência na motilidade. Eu tenho plantas medicinais que soltam o intestino, são indicadas para intestino preso. Vocês devem lembrar, quando estudaram
farmacologia do trato gastrointestinal, normalmente é citada, pelo menos citada, dentro das opções terapêuticas para intestino preso, a SENE, SENE, que é um produto natural. A cáscara sagrada, são fitoterápicos que soltam o intestino. Então, se você tomar um outro remédio junto com SENE, esse outro remédio vai ter a sua absorção reduzida, porque o intestino está acelerado. Então, existem algumas interações que podem ser simplesmente porque aquele produto fitoterápico alterou aquela motilidade, ou porque aquele produto fitoterápico alterou o pH e alterou com essa variação do pH a quantidade de medicamento que está na forma ionizada versus não ionizada e, consequentemente, o que pode ser absorvido ou não. Daqui a pouquinho eu vou dar uns exemplos, aí vai ficar mais interessante para vocês pegarem esses conceituais, tá? Bom, quando você faz uma interação farmacodinâmica, você já está falando de mecanismo de ação, não é cinética, é farmacodinâmica. Então, eu vou dizer para vocês que uma determinada planta medicinal é anticoagulante, é o mecanismo dela. Ela vai lá, interfere com a produção dos fatores de coagulação hepáticos. Se ela é anticoagulante e você dá varfarina junto, você está fazendo uma interação farmacodinâmica. Interação farmacodinâmica é isso, é uma droga alterando de alguma forma o mecanismo de ação da outra, não é cinético, não foi porque alterou a absorção, ou porque alterou o metabolismo, ou porque alterou a excreção renal, é porque os dois compactuam ou têm ações antagônicas no mecanismo. Então, se eu falo para você que o alho reduz a pressão arterial, se você der junto com o diurético, você aumenta o efeito do diurético. Se eu falo que uma determinada planta tem efeito de promover hipocalemia, essa planta vai potencializar o efeito do digitálico, porque o digitálico aumenta o efeito quando o potássio está baixo. Se eu falo que uma determinada planta aumenta a serotonina, qualquer remédio que aumenta a serotonina vai ter maior chance de causar síndrome serotoninérgica. Aí eu estou falando de uma fenelzina, um inibidor da MAO, eu estou falando de um inibidor da recaptação seletiva de serotonina, uma fluoxetina, são medicamentos que podem interagir com determinados produtos naturais fitoterápicos que têm ação de aumentar a serotonina. Então, vocês vejam que essas interações são farmacodinâmicas, no mecanismo de ação. E no mecanismo de ação, o que eu posso ter? Uma planta faz efeito 1 na pressão, o medicamento faz efeito 1 na pressão, e juntos eles são mais do que a soma. Aí eu falo que é sinérgico. Quer dizer, o efeito dos dois juntos é muito maior do que a simples soma individual dos efeitos. Eu posso ter uma planta que, dependendo dos seus constituintes químicos, ela faz uma reação química com aquele produto e gera um antagonismo com a própria molécula do fármaco, não deixando o fármaco se ligar no receptor. Quando acontece uma reação de bloqueio, substrato natural versus medicamento, nós chamamos isso de antagonismo químico. Se você está falando de antagonismo fisiológico, aí você já está falando, por exemplo, de uma planta que tem um efeito, por exemplo, de aumentar a pressão arterial, atuando nos receptores dela, e um medicamento que tem efeito hipotensor, atuando nos receptores dele. São substâncias diferentes, atuando em receptores diferentes e promovendo efeitos contrários. É só conceitual, tá, gente? A gente tanto pode potencializar o efeito via farmacodinâmica, como eu posso reduzir o efeito. E quando eu falo de redução, eu estou falando de antagonismo. E o antagonismo pode ser porque eles reagem diretamente entre si, planta, medicamento, aí eu chamo de químico. Pode ser fisiológico, porque promovem efeitos contrários. A planta ou o medicamento fitoterápico são hipotensores e o remédio é hipertensor. Aí eles vão se antagonizar, mas atuando em vias diferentes, receptores diferentes. E eu tenho o clássico antagonismo farmacológico, que é quando a droga, o medicamento tradicional, e o produto fitoterápico competem pelo mesmo receptor. Só que dificilmente você vai falar isso, porque se você está fazendo um fitoterápico, a priori você não isolou o que tem ali. Então fica difícil de você dizer quais são os componentes do fitoterápico para dizer qual deles é o que está fazendo antagonismo farmacológico. O conceito de antagonismo farmacológico ele é mais usado para medicamento. Então, eu estou fazendo uma atropina que está bloqueando os efeitos da acetilcolina.
No mesmo receptor eles competem. Aí é classicamente um antagonismo farmacológico, tá? Para produto fitoterápico, provavelmente o que você vai ver é uma alteração em receptores diferentes, até porque fica complicado da gente dizer o que tem no fitoterápico para indicar qual daqueles componentes está competindo pelo mesmo receptor do medicamento tradicional. Fatores que predispõem um aumento na chance de interação medicamentosa. Obviamente, o estado patológico, principalmente se esse paciente tiver, por exemplo, uma lesão hepática, ele pode ter uma alteração de proteína plasmática, ele pode ter uma alteração no citocromo P450, ele pode ter uma alteração no equilíbrio entre a albumina, plasma, edema tecidual, enfim, qualquer condição patológica que interfira com a farmacocinética de um remédio pode predispor maior chance de um indivíduo ter interações medicamentosas, independente de ser medicamento fitoterápico, tá? Dentro desses estados patológicos, claro, quanto mais doenças em paralelo a pessoa tem, mais medicações ela vai tomar. E quanto mais medicações ela vai tomar, maior a chance de interação medicamentosa. Uma coisa vai levando a outra. Função renal. Se tiver decaída, medicamentos que esse paciente, porventura, esteja fazendo, acumulam. Em acumulando, maior risco de interação. Função hepática, idem. Você tem alteração na biotransformação, então tem um risco maior dos medicamentos terem alteração de um interferir no efeito do outro, tá? Nível sérico de albumina, os medicamentos podem usar essa albumina para serem transportados. Aí eu vou dar um exemplo desse caso, só para a gente ver aqui como é que funciona o processo. Digamos que eu estou fazendo uma planta medicinal que aumenta a chance de sangramento. Ponto. Aí eu fiz varfarina junto, porque eu queria mesmo colocar os dois juntos, para a varfarina ter um efeito anticoagulante aumentado. Ponto. Só que esse paciente tem uma redução da albumina. Quando ele reduz a albumina, aí você tem que lembrar, a varfarina é 99% ligada na proteína plasmática, 1% dela está livre fazendo efeito. É o normal. Quando a albumina está decaída, a fração da albumina que está ligada com o medicamento cai, porque tem menos albumina circulante. Então, você vai ter um aumento na quantidade de varfarina livre. Quanto mais varfarina livre, porque não tem proteína plasmática para ela usar, maior a chance desse paciente ter toxicidade da varfarina. E você ainda colocou uma planta medicinal junto que também é pró-hemorragia. Aí são 3 eventos. A interação propriamente dita entre o fitoterápico e o medicamento, ambos promovendo predisposição para sangramento, e ainda tem a alteração de PP, de proteína plasmática, a albumina decaída, fazendo com que essa interação se torne ainda mais forte. E aí você pode brincar, vamos piorar o quadro, esse paciente ainda fez antibiótico, aí o antibiótico matou a microbiota, que produzia a vitamina K, aí a vitamina K caiu, e quando a vitamina K cai, você ainda tem uma otimização da varfarina, você ainda amplifica mais ainda o efeito dela. Aí fica uma combinação muito desastrosa para o paciente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as interações em si e com esses fatores de risco que predispõem ainda mais uma chance da interação acontecer e da gravidade dela ser importante, tá? pH urinário, lembrando que o medicamento para sair na urina, ele tem que estar na forma ionizada. Se o pH da urina muda, eu posso alterar o grau de ionização desse remédio. Ele pode ficar, por exemplo, preso no corpo, ou ele pode ser excretado mais rápido. E aí, dependendo do fitoterápico que você colocou junto, aí você vai somando as coisas. Aquele medicamento está saindo mais rápido na urina e o fitoterápico que eu dei junto bloqueia o efeito daquele medicamento. Então, ele tanto vai perder efeito porque está sendo urinado mais rápido, por culpa do paciente, que tem uma alteração de pH urinário, como também ele vai perder efeito porque o fitoterápico que você está fazendo junto diminui a ação daquele remédio, por um mecanismo farmacodinâmico, alguma coisa do tipo, tá? Fatores alimentares que podem influenciar na nutrição. Lembrem que o próprio alimento pode acelerar o fígado, o próprio alimento pode inibir o citocromo, sendo um fator a mais para a interação medicamentosa. Então, por exemplo, os alimentos grelhados, eles induzem o citocromo. O suco de toranja, que a gente mal usa aqui, mas enfim, está na literatura, né? Todo livro que você pega de interação medicamento-alimento vai falar do suco de toranja. Suco de toranja, o fígado ativa. E aí você tem que ver, é o suco acelerando o fígado, mais o medicamento, mais o fitoterápico. Como é que vai ficar essa salada toda junta?
Os extremos de idade sempre são mais preocupantes para a interação, tanto o idoso por decaimento natural que ele tem em função hepática, função renal, proteína plasmática, composição gordura do corpo, massa magra, tudo isso nele está alterado. Como a criança também, porque tem ainda aquele desenvolvimento hepático não pleno, a função renal pode não estar ok, enfim, são os extremos, a gente sempre tem que ter um cuidado maior nas interações medicamentosas nesses grupos. E a microbiota intestinal, eu dei até o exemplo agora do antibiótico, você pode ter uma alteração dessa microbiota e favorecer ainda mais algumas interações medicamentosas. Bom, fatores ainda que podem influenciar na interação são como é que você administra o medicamento, então você vai fazer primeiro o fitoterápico e depois o remédio, ou é primeiro o remédio e depois o fitoterápico? Vamos voltar para o exemplo da sene. Se você dá um medicamento primeiro e só depois a sene, a interação é baixa, porque quando a sene for administrada, o medicamento que você deu antes, ele já vai ter sido absorvido. Agora, você deu a sene primeiro, a sene vai e causa o aumento do peristaltismo. Aí você deu um remédio qualquer depois, esse remédio qualquer, quando ele chegar no intestino, ele vai encontrar um intestino acelerado. Isso predispõe um aumento no risco dessa absorção não ser adequada, tá? Então, é um fator importante você avaliar quem deve ser administrado primeiro, qual o intervalo entre um determinado medicamento e o fitoterápico, ou qual o intervalo de tempo entre o fitoterápico e aquele determinado medicamento, já que você é obrigado a fazer os dois, né? Você não pode deixar de fazer os dois ao mesmo tempo. Claro que se você trabalha um fitoterápico oral, ele vai ter mais interação medicamentosa do que um fitoterápico que é apresentado na forma spray ou na forma pomada. Né? Os produtos que são usados de maneira tópica, eles têm menor chance de fazer interação medicamentosa. O produto que é usado por via oral vai encontrar mais sítios de perda, vai poder alterar pH gástrico, vai poder alterar motilidade, vai poder reagir quimicamente diretamente com o remédio. Então, a chance de interação é muito maior. Quanto maior a duração do tratamento, maior a chance de interações. Quanto maior a dose de ambos os medicamentos que você está fazendo, maior também a chance de interação. Aí são princípios bem clássicos. Bom, e para você fazer uma prescrição correta do fitoterápico, aí a gente está entrando no terço final da aula, tá? Eu vou colocar algumas tabelas de interação para vocês, citar algumas mais importantes e tentar validar um pouquinho como é que a gente pode reduzir esses riscos de interação. Primeira coisa, qual o efeito que você deseja com aquele fitoterápico? Aí você vai trabalhar a literatura, os fitoterápicos eles podem ser subdivididos de acordo com espectro ou perfil de uso. É um depressor do sistema nervoso central? É um medicamento para acelerar o intestino, o trânsito intestinal? É um medicamento para aliviar desconforto gástrico? Isso já ajuda a nortear para onde você tem que ir. Qual a planta medicinal você vai utilizar? Primeiro tem que ser uma planta que funcione para aquele quadro que o paciente está precisando e que naquele perfil de paciente traga menos malefício. Então, você pode encontrar 4 plantas que fazem basicamente a mesma coisa, diminuem a coagulação, mas para aquele perfil de paciente pode ser que uma das 4 seja mais segura. Aí você vai ter que avaliar, de acordo com o perfil do paciente, doenças de base, medicamentos que ele já faz uso, qual daquelas plantas que tem atividade adequada para o que você quer, teoricamente vai ter uma segurança maior. Forma de extração para obtenção do efeito terapêutico. Isso é a parte mais importante de quem faz orientação de como usar a planta medicinal. Como é que você vai coletar o material? Como é que você vai preparar aquilo? É uma infusão? É um chá? Por quanto tempo vai ficar com a água morna em cima? Eu vou ferver junto? É uma casca que eu vou usar? Eu vou coletar isso na primavera? Eu posso coletar isso em qualquer época do ano? Tudo isso tem que estar normatizado. Tudo isso tem que estar normatizado. Quem trabalha estudando produto natural sabe. Se eu coleto aquela planta numa determinada época do ano, o efeito aumenta. Se eu coleto aquela planta numa outra época do ano e vou fazer um teste em rato, o efeito decai. Às vezes zera. Então, tem que avaliar a época ideal, a parte ideal, como é feita a coleta, qual a idade da planta para que eu faça a coleta. Tudo isso tem que ser padronizado, tá? E, claro, avaliar a dosagem. Qual é a dose ideal em termos de segurança e eficácia? Por isso, eu volto a dizer, quando eu penso em medicamento fitoterápico, teoricamente, esses pontos estão mais amarrados. Quando eu penso na planta medicinal, que não tem uma forma farmacêutica, a pessoa vai preparar em casa, eu tenho mais chances de ter algum erro no processo. E se eu tenho mais chances de ter algum erro no processo, eu posso ter uma maior variabilidade no efeito.
o que não desmerece o uso da planta medicinal, apenas nos mostra a importância dessa orientação da população de como fazer corretamente. Todo mundo conhece o guaco, mas será que todo mundo faz o guaco de maneira correta? Todo mundo conhece a casca do salgueiro, todo mundo conhece a aroeira, mas será que todo mundo faz de maneira correta esses produtos? Se o medicamento que é prescrito, o médico orienta como tomar, o paciente vai pegar na farmácia, tem a dispensação farmacêutica, ele é orientado novamente, ele ainda consegue tomar errado? Então, são pontos importantes de transmitir mais essas informações para a comunidade de como utilizar corretamente essa planta medicinal para reduzir essa variabilidade no uso. E a ideia da cada vez maior utilização do fitoterápico é minimizar ainda mais esses problemas de uso. Então, se em vez de você pegar uma folha e fazer um monte de coisa, eu vou te dar uma tintura pronta e vou dizer que você vai usar X ml por dia, teoricamente é mais fácil para a pessoa utilizar aquilo, está numa padronização de concentração, a chance dele ter um efeito adequado vai ser maior. Duração do tratamento vai influenciar na escolha do fitoterápico que você deseja. Alguns são mais seguros no uso mais agudo, outros têm uma segurança boa, inclusive para uso mais crônico. Isso aí, quem trabalha a prescrição vai ter que trabalhar, obviamente, todo esse conceitual, tá? Quais são as contraindicações daquela planta? Muitas plantas medicinais têm contraindicação em grávida, até pela falta de estudo de segurança, tá? Então, temos que avaliar. Alguns produtos naturais são contraindicados em diabéticos, outros são contraindicados para hemofílico. Então, temos que trabalhar esse conceitual. Quais são os possíveis efeitos colaterais daquela planta? Isso vai ajudar muito até na interpretação da interação medicamentosa, né? Eu posso exacerbar uma hipocalemia, eu posso causar hipoglicemia, eu posso causar uma hemorragia. Eu já vou prever que aquelas drogas que fazem também esses efeitos vão interagir de maneira não adequada. E aí é o fechamento de tudo, né? Possíveis interações com medicamentos, outros fitoterápicos interagindo e, claro, com alimento. De que maneira aquele fitoterápico interfere com a nutrição? É outro ponto importante para vocês estudarem também, né? O fitoterápico que altera a absorção de nutrientes, o fitoterápico que interfere com a fome, com a saciedade e assim por diante. Bom, em relação à cultura popular do uso da planta medicinal, o uso indiscriminado de plantas é presente, infelizmente, então nem toda pessoa que usa planta medicinal sabe como é que deveria ser a forma correta de uso, né? Quem foi que orientou, como é que ela chegou a ter essa informação desse uso, como é que ela está utilizando essa planta, são pontos importantes, tá? Utilização de medicamentos sem prescrição, então nós temos medicamentos, não os fitoterápicos, medicamentos tradicionais, que não precisam de prescrição médica, aí o paciente vai, compra e usa por conta própria. Eles entram também na interação medicamentosa, então o prescritor faz tudo certo, ele orientou, olha, esse fitoterápico você não pode tomar com isso, então eu vou prescrever isso para você, você vai fazer esses dois juntos dessa maneira. Aí o paciente chega em casa e toma por conta própria, aspirina, toma por conta própria diclofenaco, toma por conta própria sulfato ferroso, faz uma gororoba de automedicação, pega um antigripal e começa a tomar um remédio que ele ouviu falar que protege da Covid. Como é que vai ficar essa interação medicamentosa? Como é que um prescritor vai prever o que o paciente vai fazer de automedicação? Então, além do medicamento prescrito, ainda temos esse problema clássico no Brasil da automedicação que o paciente pode nem referir, mas ele chega em casa e começa a tomar o omeprazol dele, começa a tomar o anti-inflamatório dele e assim por diante, tá? A planta medicinal, ela pode ter um fator bom, que é o acesso fácil, mas quando eu falo de interação medicamentosa, isso se torna ruim. Esse acesso fácil faz com que a população tenha uma chegada fácil a essa planta e talvez de uma maneira incorreta, sem a orientação adequada. Aí, quanto mais a população usa a planta sem orientação adequada, maior a chance de você fazer o uso de um medicamento que pode ter uma interação medicamentosa aí associada, tá? Essa busca do medicamento de menor custo é um problema clássico. O paciente quer gastar menos, então a planta medicinal ela surge como uma esperança. É um menor custo, vai teoricamente melhorar o meu sintoma e como é natural, não tem efeito colateral. Não é bem assim. E aí, gente, eu queria colocar para vocês aqui alguns exemplos de interações medicamentosas, tá? Vejam que a interação propriamente dita é o que a gente menos fala, porque são tabelas. Então, o que eu vou mostrar para vocês são alguns exemplos e explicar um pouquinho o que está acontecendo.
acontecendo usando esse conceitual todo que a gente fez até agora. Então, vocês vejam, aqui eu coloquei alguns exemplos de alguns produtos fitoterápicos que têm talvez uma utilização maior. Se você trabalhar o alho, vejam que bem aqui, eu acho que dá para enxergar aí na apresentação, tá? Você tem aqui o que nós chamamos de, um corte da farmacopeia. Na farmacopeia aparece desse jeito, é como é que você prepara o alho para fazer uma tintura. Então, você vai pegar o álcool etílico 70%, quantidade suficiente para 100 ml, e vai colocar 20 gramas do bulbílio pulverizado. E lá tem a fórmula de como é que prepara. E aí ele vai dizer lá o nome científico do alho, está aqui em cima, o nome popular, alho, e para que serve? Tratamento sintomático de infecções das vias aéreas superiores. E ele sempre deixa bem claro que é um tratamento complementar, quer dizer, ele não vai tratar uma infecção respiratória, ele não tem efeito para ser um antibacteriano que vai resolver uma infecção por estrepto ou por micoplasma. Ele vai ser uma espécie de adjuvante, ele auxilia. Só que apesar de ser alho, apesar de ser um produto fitoterápico, ser um produto natural, ele tem sim interações. Como ele também tem efeito colateral, como ele também tem contraindicação, que eu não coloquei aqui porque fugiria da temática da aula. Então, quando você vem aqui para as interações, olha o que ele faz com os antiagregantes plaquetários, ele potencializa. E não é interação farmacocinética, é interação farmacodinâmica, porque o alho tem componentes que fazem com que a agregação plaquetária reduza. Ele tem componentes que reduzem a atividade do ADP, que é um ativador plaquetário. Então, é uma interação farmacodinâmica. O alho já causaria uma diminuição da agregação, o alho já causaria uma diminuição da coagulabilidade, e na presença de anticoagulantes, essa interação vai ser potencializada, você vai ter maior chance de hemorragia. Então, o que a gente vai encontrar na farmacopeia e nos compêndios de fitoterapia é uma não recomendação. Você não recomenda o uso associado de tintura de alho. Aqui eu estou colocando uma forma farmacêutica, tá, gente? A tintura do alho. Claro que se você pegar o alho, você tem outras formas de preparar, inclusive formas em que você vai orientar como um produto natural, né? A pessoa vai preparar em casa para fazer isso, mas aqui é a tintura, é a forma já feita, tá? E aí, nessa forma farmacêutica, a recomendação de você não combinar com antiagregante aspirina, não combinar com clopidogrel, não combinar com varfarina, que é um anticoagulante. Já em relação à atorvastatina, que é um hipolipemiante, um medicamento das estatinas que reduz o LDL, é uma interação farmacocinética. Traduzindo, o alho bloqueia o citocromo 3A, que é o principal citocromo que biotransforma a atorvastatina. Quando você faz um bloqueio desse citocromo, a atorvastatina vai aumentar a sua concentração. E para quem não lembra, a atorvastatina é uma substância do grupo dela, né, das estatinas, que pode causar miopatia, pode causar alteração de transaminases hepáticas. Então, é um medicamento que tem seus efeitos colaterais. E quando a concentração plasmática dele sobe, você pode predispor um aumento no risco dessas adversidades, dessas toxicidades provenientes do uso da estatina. E aí eu vou complicar. Para estatinas, existem variabilidades individuais, que a gente estuda na farmacogenética, onde na população nós temos pessoas que naturalmente expressam menos esse citocromo aí. Aí imagina você dar atorvastatina junto com tintura de alho para uma pessoa que já tem pouco citocromo CYP3A. Você vai intensificar ainda mais essa interação medicamentosa. Já que no captopril e na hidroclorotiazida, o próprio alho tem efeitos hipotensores. Então, ele vai potencializar farmacodinamicamente a redução da pressão arterial, tanto dos inibidores da ECA, como dos diuréticos tiazídicos, tá? Os de alça também, né? Então, eu poderia ter colocado a furosemida aí. O alho também tem propriedades hipoglicemiantes, por isso, a interação com insulina, onde você potencializa a ação da insulina. Vejam como é complicado. É um produto natural, então ele não tem um único componente na sua composição, ele tem vários. Provavelmente cada componente desse
tem seu efeito, não é uma única substância causando hipoglicemia, mais queda de pressão arterial, mais inibição do citocromo. É um produto natural. Então, ele pode ter substratos ali, cada um uma coisa, e por isso a potencialidade de interações acaba aumentando. Agora, para você avaliar a interação, você vai ter que estudar por quanto tempo, em que dose vai ser administrada essa tintura de alho, qual a dose do antihipertensivo, qual a dose do antiagregante plaquetário. Vai ter que avaliar para ver se você vai tirar a tintura do alho ou se você vai precisar apenas fazer um ajuste posológico. Como é que você vai trabalhar? Que eu não coloquei aqui, tá, gente? Mas na farmacopeia tem até isso, a dose. Quantos ml por dia você vai administrar? Qual a via de administração que você vai usar? Que, obviamente, são todos via oral. Eu coloquei só exemplos de tintura. Mas você pode ter um produto dermatológico, aí já tem pouquíssimas interações. Pode ter um spray, pode ter uma formulação que você pode espaçar. O uso dela em relação a... porque é só cinético, não é dinâmico. Então, tem que avaliar tudo isso. Vamos fazer mais um aqui, ó, macela, né? Também tem aqui a receitinha, ó, a inflorescência, a parte das flores, né? Você faz essa inflorescência rasurada e bota em álcool etílico também, 70%, quantidade suficiente para. Aqui tá bem pequenininho, mas é a forma farmacêutica dela. É a tintura de macela, tá? Processos inflamatórios das vias aéreas, processos inflamatórios do trato gastrointestinal, utiliza por via oral. Só que quando você vai estudar macela, aqui está ela, planta, aqui está ela, medicamento fitoterápico, ok? Aqui é a planta medicinal, aqui é o medicamento fitoterápico na forma de tintura. Quando você trabalha macela, olha o efeito dela de potencializar a insulina, porque ela também tem efeito hipoglicemiante. Olha o efeito dela de potencializar depressores do sistema nervoso central, porque ela também tem atividades depressoras do sistema nervoso central. São ambas interações farmacodinâmicas. São interações ligadas ao efeito da macela. Vou mostrar outra para vocês. Cúrcuma longa. Cúrcuma longa eu tive a honra de estudar na minha pós-graduação. A gente trabalhava ela com ratos. Eu fiz muito curcumina, né, o princípio, não é o princípio, mas a substância mais purificada que a gente consegue dela, para avaliar a atividade neuroprotetora em ratos tratados com cocaína. E ela conseguia proteger o cérebro dos bichinhos. Ela é realmente bem forte como um antioxidante, como um neuroprotetor. Ela tem umas atividades bem interessantes mesmo, tá? Aí você tem o nome popular cúrcuma, algumas pessoas chamam de alçafrão também, usam muito como tempero, ela é muito reconhecida como um tempero, né? O pessoal coloca no arroz, fica aquele arroz amarelinho e tal. Aqui eu estou dando um exemplo de um preparo feito, de novo, como tintura, então você faz uma extração etanólica, tá? Você bota aqui o rizoma, no caso da cúrcuma é a raiz que você vai utilizar, né? Então é o rizoma em relação à quantidade suficiente para 100 ml de álcool etílico. E aí você tem os efeitos anti-inflamatórios, antioxidantes, neuroprotetores, etc, etc. A cúrcuma longa, ela continua sendo muito estudada hoje, ela tem propriedades terapêuticas muito interessantes, né? Aí, olha só, indutor CYP1A2, potencializa a toxicidade do acetaminofeno. Lembrando, acetaminofeno é o paracetamol, tá? O paracetamol, quando ele é biotransformado, ele forma um metabólito tóxico, que é a benzoquinonoimina. Quanto mais você metaboliza paracetamol, mais metabólito tóxico você vai formar. Então, a ideia aqui é, se você der o paracetamol junto com a cúrcuma, pode acontecer da quantidade do metabólito tóxico formado ser maior do que o normal. Aí é pensar naquele paciente que talvez já tenha uma tendência para hepatopatia, já está fazendo junto um outro medicamento hepatotóxico, como metildopa, ou, enfim, se ele tiver álcool associado, né, consumo de álcool, droga de abuso, ele pode ter uma maior predisposição para essa lesão hepática e na presença de um substrato que potencializa esse citocromo, intensificando a formação da benzoquinonoimina a partir do paracetamol, você vai ter um risco de toxicidade maior. Dr. Dário está perguntando aqui, a cúrcuma também interage com o CYP2D6? Interage, mais ou menos, tá? Ela é um indutor enzimático mais fraco, eu não saberia te dizer se chega a ter significado clínico essa interação, mas ele também tem uma ação pró-indutora desse citocromo, mas bem mais fraca.
O Agleidson também perguntou aqui, fitoterápicos utilizados para o emagrecimento podem interferir nos efeitos de hipoglicemia orais ou insulinoterapia em paciente diabético? Teria que ver qual é o fitoterápico que está sendo utilizado com esse intuito, se ele é um substrato que está alterando a absorção de nutrientes ou se ele está promovendo saciedade. Alguns deles, sim, têm atividade conjugada. Eles alteram a fome e também alteram a glicemia, tá? Mas aí teria que ver individualmente qual é a planta especificamente que está sendo utilizada para ver se ela tem um efeito pró-glicêmico ou um hipoglicemiante, teria toxicidade aumentada ou não na presença desse produto natural. Bom, vocês vejam aqui também que ele pode predispor, no caso da cúrcuma longa, um aumento na formação de cálculo biliar. Eu coloquei fibrato aqui do lado só para lembrar para vocês o seguinte, aqui não é que ele diga na farmacopeia que tem interação com fibrato, ele só fala assim, a cúrcuma longa pode aumentar a chance de o paciente desenvolver cálculo. E aí é só você associar. Ora, se eu tenho uma classe de medicamento chamada fibrato, que um dos efeitos colaterais do fibrato é justamente formar cálculo, e tem uma variabilidade entre eles, né? Alguns dão até mais cálculo do que outros, é claro que isso pode predispor uma interação. Então, é você conjugar. Quais são os fibratos que podem aumentar a chance de eu formar um cálculo biliar? E não seria melhor, então, tirar o fibrato e colocar uma estatina que não tem esse efeito, quando eu estiver fazendo uso da cúrcuma? São interações que você pode tentar trabalhar trocando um ou outro para reduzir esse risco, tá? Lembrando que dentro dos próprios fibratos, tem fibratos que são mais pró-cálculo, tem fibratos que são menos promotores de formação de cálculo. Então, anticoagulante, ele também potencializa também por ações diretas na coagulabilidade, não é uma interação farmacocinética. Interação farmacocinética da curcumina é basicamente no citocromo, principalmente no 1A2, onde ele induz uma maior atividade do citocromo, isso pode predispor algumas interações importantes, principalmente aqui no caso do acetaminofeno, com o aumento da formação do metabólito tóxico. A alcachofra, aqui temos a tintura dela, tá? O medicamento fitoterápico, aqui a planta medicinal, tá? E aqui, de novo, aquela copiazinha da farmacopeia. Depois eu posso encaminhar para vocês, se vocês tiverem interesse, eu mando para os meninos do projeto, caso eles não tenham ainda, tanto essa farmacopeia como o memento terapêutico, essas fontes de dados que falam de todas as plantas medicinais disponíveis para uso. Interação vocês vão ter dificuldade de encontrar, tá, gente? É complicado achar nesses mementos, mas dá para você, via toxicidade ou pesquisando uma planta específica que lá você não encontrou o detalhamento da interação, você acha artigos de revisão sobre e você consegue desvencilhar essa barreira, porque a gente tem uma dificuldade de acesso à interação para a planta medicinal. É complicado você achar isso de forma rápida, mas você procurando nas entrelinhas dos artigos, você encontra assim. O que o pessoal faz muito é revisão, né? Então, você pega uma revisão só sobre ginkgo biloba. Ginkgo biloba, o que tem na literatura de publicação sobre ela e as interações dela, não está no gibi, mas é porque ginkgo biloba é fama, né? É um produto muito famoso, muito utilizado, até em associação com polivitamínico. Ginseng também você encontra muita coisa. Agora, para a maioria das plantas medicinais você vai sofrer um pouquinho, mas esse memento terapêutico, especificamente, ele dá uma indicação de interação bem interessante. Então, quando você trabalhar o alcachofra, um substrato que é utilizado como diurético, ele tem ação anti-flatulência, tem ação para dislipidemia, é sempre assim, né? Produto natural, ele não tem uma única indicação, porque como é uma combinação ali, tem vários princípios ativos a priori, ele pode ter um espectro de uso bem interessante, não ficar só numa doença, tá? Até para a aterosclerose ele também tem indicação. Aí você veja a redução da eficácia de aspirina e anticoagulantes, ele tem uma ação pró-coagulação, então ele reduz o efeito dos anticoagulantes, é uma interação farmacodinâmica, ok? Alguns trabalhos realçam a capacidade da alcachofra de induzir a produção hepática de fatores de coagulação, não que ele tenha problemas de hipercoagulabilidade, não é isso, mas ele pode reduzir um pouquinho o efeito dos anticoagulantes orais. Aqui você veja também que ele tem uma propriedade de potencializar o digitálico, basicamente porque ele depleta potássio. Então, quando você faz a tintura de alcachofra, você tem uma possibilidade de hipocalemia, e essa hipocalemia vai intensificar a capacidade da digoxina de se ligar na bomba sódio-potássio cardíaca. Então, é uma interação farmacodinâmica. É um
manipulando o mecanismo do outro, tá? Idem para a pressão arterial. A alcachofra reduz a PA, ela tem propriedades vasodilatadoras, então é óbvio que se você der um antihipertensivo junto, esse antihipertensivo vai ter uma toxicidade maior. Na literatura, por exemplo, eles relacionam muito, por exemplo, aquela ação hipotensora da nifedipina intensificada. Então, a nifedipina faria maior efeito vasodilatador e isso provavelmente causaria maior toxicidade. Quem não lembra a toxicidade da nifedipina, cefaleia pulsátil, taquicardia reflexa, edema de membros inferiores, tudo isso poderia estar aumentado por conta desse efeito vasodilatador da alcachofra, que intensificaria o efeito hipotensor da nifedipina, e aí os reflexos do organismo tentando compensar poderiam causar maior progressão dessas adversidades do bloqueador de cálcio. Eucalipto, tratamento de tosse produtiva, né, ele acaba sendo considerado um expectorante. De novo, aqui nós temos as folhas, né, o produto in natura, a planta medicinal, e aqui a tintura da folha pulverizada com álcool etílico na faixa de 68% a 80%. Tá? Então, você tem aqui como principal interação medicamentosa a ação hipotensora do eucalipto, podendo potencializar o efeito dos antihipertensivos. Então, vocês vejam que são muitas interações farmacodinâmicas, mas não num receptor, aquela coisa elucidada que a gente estuda na farmacologia tradicional, é mais de efeito. Eu sei que aquele produto natural ou aquele fitoterápico reduz a PA, então os antihipertensivos vão ter efeito otimizado. Eu sei que aquele produto natural tem efeito anticoagulante, então se eu der uma aspirina ou uma varfarina junto, vai potencializar. Basicamente são essas as interações citadas, é mais pelo efeito do que pelo receptor envolvido ou pelo citocromo específico que você está interferindo. Olha o IP roxo, né? Tem atividade anti-inflamatória, tanto para a pele como para mucosas. Aí tem aqui a receitinha da farmacopeia, entre casca moída com álcool etílico, aqui a fotinho dele, essa foi até minha. E aqui a tintura do IP roxo. Então, esse IP tem propriedade farmacológica, mas ele também tem interação medicamentosa. Olha aqui os imunossupressores, especificamente a ciclosporina. A literatura relata muito uma redução do efeito da ciclosporina, mas não explica como. Nós não temos uma ciência de se é um processo farmacocinético ou farmacodinâmico, mas é uma interação entre o IP reduzindo a atividade imunossupressora, principalmente da ciclosporina. Já para anticoagulantes, existe um aumento do efeito, porque a própria tintura do IP roxo tem efeito também anticoagulante. Aí tem uma sinergia em relação aos dois, promovendo diminuição da coagulação, tá? Bom, para a gente começar a finalizar, aqui eu coloquei algumas mais espaçadas para vocês, tá? Essa erva de São João promove um aumento do efeito do zimal. A erva de São João, gente, ela tem efeito serotoninérgico, ela aumenta a serotonina. Então, quando você utiliza esses produtos fitoterápicos que tem na sua composição erva de São João, você vai ter uma maior chance de aumentar a serotonina com outros medicamentos que fazem isso. É o caso dos inibidores da monoaminoxidase, é o caso de fenelzina, é o caso de medicamentos que, por exemplo, trabalhem a recaptação de serotonina, como fluoxetina, paroxetina, então essa interação não é adequada. Então eu coloquei aqui só inibidor da MAO, mas vocês podem agregar os inibidores da recaptação de serotonina, como a fluoxetina, paroxetina e companhia, tá? Já em relação à varfarina, tem uma queda no efeito. A erva de São João tem efeito pró-coagulante, diminui a ação da varfarina, que é um anticoagulante. A camomila é um depressor central, então, obviamente, que outros sedativos, barbitúricos, benzodiazepínicos, podem ter a sua ação central depressora aumentada, é só combinar os efeitos. A própria camomila já é um depressor central, os barbitúricos e os benzodiazepínicos também são. Já em relação a ferro, sulfato ferroso e outras apresentações, nós temos uma alteração na absorção, tá? Então, a camomila não deve ser administrada em combinação com o sulfato ferroso, porque reduz um pouquinho a quantidade de ferro que você vai conseguir absorver. Em relação à aspirina, a camomila tem efeito antiagregante plaquetário, a aspirina também, então se você combinar os dois, aumenta-se o risco aí de hemorragia. Então vejam, é camomila, é um produto de uso bem popular, bem validado ao longo de décadas e décadas e décadas, mas tem interações medicamentosas importantes, elas têm que ser monitoradas, elas têm que ser acompanhadas, tá? Olha o guaraná aí, reduzindo a agregação plaquetária, potencializando o efeito da aspirina.
Já a potencialização do efeito dos analgésicos, isso é até bem-vindo, mas especificamente em relação à agregação plaquetária, a gente tem que ter cuidado por conta dessa sinergia com a aspirina. Hortelã, reduzindo a absorção de ferro, aumentando a concentração de civastatina por diminuir o metabolismo hepático da mesma, aumentando a atividade de depressores centrais, porque também tem ação depressora central. O ginkgo biloba, que está em tudo que é polivitamínico, né? Vários deles utilizam o ginkgo como um substrato para otimizar, revigorar, dar energia, diminuir o cansaço, enfim. Quando você trabalha ginkgo biloba, potencializa a aspirina, potencializa a clopidogrel, porque o próprio ginkgo biloba afina o sangue, é uma interação farmacodinâmica. Ele potencializa os efeitos dos anticoagulantes, normal, e aquilo tudo que eu acabei de explicar para a nifedipina, de aumentar o efeito hipotensor, cefaleia pulsátil, taquicardia reflexa, o ginkgo biloba também faz isso, porque ele também tem propriedades vasodilatadoras. Por isso que ele é muito estudado para isquemia cerebral. Eu mesmo pesquisei uma época ele, fazendo em rato, em modelo de isquemia, e ele dava uns resultados interessantes. Então, ele é vasodilatador, mas por ser vasodilatador, ele pode otimizar o efeito de outros vasodilatadores, e isso pode acabar gerando um aumento na toxicidade dessas outras drogas, tá? O maracujá potencializa depressores centrais, porque o próprio maracujá é um depressor central. Então, você trabalha a passiflora para isso, né? A pessoa toma a passiflora justamente para ficar mais calma, para enfrentar melhor esse momento tão complicado que a gente está vivendo. A gente vê hoje que o uso de ansiolíticos, de uma maneira geral, tem aumentado muito, né? Por conta desse reflexo na saúde mental da pandemia. E o maracujá é um fitoterápico que está nessa gama de opções que a gente tem aí para reduzir esse quadro de ansiedade, mas ele, claro, vai potencializar o efeito de outros depressores centrais, pode ser uma interação significativa. Ele também aumenta o efeito dos antiagregantes. Vejam que eu citei muitos fitoterápicos aqui que têm efeito antiagregante plaquetário. É uma interação bem comum. Boldo do Chile, de novo reduzindo a agregação plaquetária, de novo potencializando a aspirina. Boldo do Chile causando hipocalemia, e essa hipocalemia aumentando o risco de você ter uma toxicidade por medicamentos digitálicos, que quando o potássio cai, eles intoxicam. O chá verde é hepatotóxico, e aumentando a hepatotoxicidade do paracetamol. O chá verde tem muito trabalho de revisão sobre, né, muitos estudos em relação à dose ideal, por conta de um excesso de chá verde ser realmente tóxico para alguns sistemas. A Sene, que é um produto aprovado para constipação, ela solta o intestino, você pode fazer nos pacientes com o intestino preso, mas ela, claro, vai reduzir a absorção de outros medicamentos e vai causar também uma hipocalemia como possibilidade de toxicidade, tá? Bom, Panax ginseng, outro produto fitoterápico muito famoso, tem ação de potencializar os hipoglicemiantes, diminuir a varfarina, aumentar o efeito dos inibidores da MAO, da fenelzina e do estrogênio. Alguns pontos interessantes aqui. O ginseng, ele vem muito em polivitamínico também, tá? Quando você trabalha ginseng, a hipoglicemia a gente nem valida tanto. Ela até aumenta um pouquinho a ação da insulina e tal, mas o que é mais interessante, mais validado para o ginseng, é que ele tem efeitos similares ao do estrogênio. Então, se você tomar ginseng junto com estrogênio, você aumenta a toxicidade do estrogênio, porque a Panax ginseng, ela tem efeitos estrogênio símiles. Então, ela vai otimizar também alterações na mama, alterações de inchaço, alterações na coagulabilidade, coisas que o estrogênio tradicionalmente faz. Então, é uma interação importante, por exemplo, você pensar numa paciente que está fazendo anticoncepcional oral, que tem estrogênio, e está fazendo ginseng associado, tá? O quebra-pedra potencializa hipoglicemiantes. A erva de São João inibe o citocromo, eu já tinha citado ela antes, aqui eu estou só reforçando uma outra interação dela, que é o citocromo tendo a sua alteração de atividade e aumentando o metabolismo de anticoncepcional oral e aumentando o metabolismo da digoxina, no caso não da digoxina, né, que vocês depois modificam para digitoxina, que é o digitálico que sofre biotransformação hepática. Então, você pode aumentar a biotransformação desses dois medicamentos, os anticoncepcionais e a digitoxina, e aí o efeito deles acaba decaindo um pouquinho, tá? E aí, claro, outra vez a síndrome serotoninérgica como uma possibilidade. Aí eu coloquei aqui uma tabela para vocês consultarem depois, mas só para vocês lembrarem.
produto natural, planta, pode interferir com a absorção de nutrientes, pode interferir com o efeito de alimentos. Então, do mesmo jeito que no medicamento você tem a interação medicamento-medicamento, aqui você também vai ter a medicamento fitoterápico, e medicamento-alimento, você também tem aqui medicamento fitoterápico-alimento. Então, o medicamento fitoterápico pode interferir tanto com o efeito de outros medicamentos, como pode interferir também com alimentos, reduzindo a absorção de um substrato, alterando a motilidade do TGI, fazendo com que você forme um quelato, como é o caso do psyllium, ele reduz a absorção do cálcio. A interação, gente, é mais consulta, tá? Então, eu quis colocar alguns exemplos, fica realmente cansativo, era mais a ideia de dar os princípios gerais da interação, falar um pouquinho do que é uma interação medicamentosa em conceito, e do que é um fitoterápico versus planta medicinal, e a mensagem principal desse nosso momento hoje, porque a interação vocês vão basicamente consultar mesmo, não tem o que fazer, é aquela questão de ter a fonte de onde você pode buscar essas interações, de onde você pode aprofundar o conceito do que é um fitoterápico, do que é uma planta medicinal, de onde estão essas legislações, como é que eu prescrevo isso, como é que eu dispenso isso, onde é que eu vou conseguir produzir, como é que eu estudo. Eu cito para vocês aqui duas grandes fontes para vocês obterem essas informações. Tem o memento terapêutico, né, que é o memento fitoterápico da Farmacopeia Brasileira, ele é bem completo, e tem, claro, o próprio site da Anvisa, você tem lá um link para trabalhar só a interação medicamentosa, embora você tenha que pesquisar pela planta, ele não é tão direto acesso, mas ele vai falar tudo sobre política de uso, como é que o SUS está utilizando, o conceito de farmácia viva, o conceito de medicamento fitoterápico, está tudo lá. Então, esses dois aí dão uma fonte bibliográfica bem interessante para vocês começarem a trabalhar, tá? Então, eu queria só me desculpar pelo avançado da hora, o tema interação, ele é bem denso mesmo, mas é mais para despertar a curiosidade de vocês em relação a onde vocês podem buscar essas informações e lembrar, todo produto natural, seja ele uma planta medicinal ou um fitoterápico, não é porque é de origem natural que ele está isento de efeitos colaterais ou de interações medicamentosas. Vocês podem e devem se aprofundar no assunto e trabalhar da melhor maneira possível isso na vida profissional de vocês, tá? Então, eu queria agradecer a paciência de todos e me colocar à disposição caso alguém tenha alguma consideração a fazer. Professor, só agradecer mesmo, a aula foi excelente, foi maravilhosa. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser falar alguma coisa, pode sentir à vontade para falar no chat ou para falar para todos mesmo. Eu acho que ninguém quer falar mais nada não, mesmo. Eu acho que eu avancei um pouquinho no horário, eu já estava até com medo porque o pessoal estava saindo direto, aí eu acelerei um pouquinho no final. Mas é só agradecer a paciência de todos que ficaram até agora. Eu vou deixar o meu e-mail aqui, que aí caso alguém queira algum material, alguma coisa, é só me encaminhar por e-mail, que eu às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo, tá, gente? Então tá aí o e-mail, irisandra@gmail.com, qualquer coisa vocês podem mandar, que se eu não souber ou tiver algum material, eu dou uma pesquisada e passo para vocês assim que for possível, tá bom? Tá certo, professor, muito obrigada, nós agradecemos por toda a disponibilidade do senhor.